todos. Em primeiro lugar, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade da gente conhecer mais uma casa espírita no movimento espírita e movimento do bem do planeta e conhecendo novas pessoas nessa família, né, universal a qual todos nós pertencemos. Então, muito obrigada pelo convite. O tema de hoje, educação dos filhos, como ser a melhor versão de nós mesmos na educação dos filhos. O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pega uma frase de Jesus, sede perfeitos, e dedica todo esse capítulo ao tema sede perfeitos. Naturalmente que nem Jesus nem Kardec acharam que nós seríamos perfeitos numa encarnação, ou que deveríamos ser perfeitos como Jesus ou como Deus, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas o que ele queria dizer é que nós fôssemos a melhor versão de nós mesmos. E para sermos a melhor versão de nós mesmos, para dar o melhor de nós, no lado profissional, no relacionamento conjugal, na via pública, na casa espírita e na educação dos filhos, a gente tem que fazer o quê? Parar e refletir. Porque muitos erros nossos não são nem de preguiça, nem de má vontade. Muitos erros nossos são de quê? De falta de informação, ou até temos a informação, mas às vezes a gente não para refletir. E quando paramos para refletir, às vezes não basta uma vez, tem que refletir a vida inteira, não é? Porque às vezes é aquele nosso calcanhar de Aquiles. Então, essa é a ideia, tá? Na época dos nossos avós, a gente ouviu muito isso, né? Criança não tem querer. E hoje? Querer demais, né? Eu lembro que cala a boca, ainda peguei essa cala, fica quieta, não é? A vontade do adulto era soberana. Nem falava, só olhava. Nem falava, exatamente. Olha, você lembrou uma coisa. Só fazia assim, olha, confesso a vocês que muitas vezes eu senti inveja, viu? Dessa época. Mas a gente sabe que assim como era bom, era confortável para os pais, existia também muitos problemas. Porque era uma educação baseada no autoritarismo, baseada em criar seres não para a autonomia, mas para a dependência. Então nós éramos criados dentro de um ambiente de muita coerção, de muito autoritarismo. Quantas vezes não casavam somente para sair da opressão do que viviam dentro de casa? Na verdade, nem estavam mesmo, queriam uma autonomia, queriam uma liberdade. Então, com as mudanças ocorridas durante o século XX, tanto no campo das relações humanas como no da educação, as pessoas foram aprendendo a respeitar as crianças, entendendo que elas têm sim querer, exatamente como nós adultos, mas como lidamos com essas mudanças? Então, olha só, as mudanças ocorridas durante o século XX. A psicologia, ela começa no final do século XIX, né, com Freud, mas ela vai ter uma divulgação na mídia. Quando eu falo mídia, eu estou falando de revista, de televisão. Então ela vai ser mais acessível ao público. A pedagogia, as pessoas vão estar mais preocupadas com o processo de aprendizagem da criança. Então isso vai chegando cada vez mais a informação, não somente para os meios acadêmicos, mas vai chegando também ao popular. Então a gente vai ter uma preocupação maior com aquele serzinho que está ali, sabendo o que acontece com ele na infância é importante para ele como adulto. Então nós passamos a nos preocupar mais com isso. E aprendemos então, aí vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que veio ampliar, mostrar para nós, inclusive as próprias crianças, aprendendo os seus direitos desde pequenos, né? E vamos aprendendo que elas têm sim querer. Exatamente como nós adultos, porém, não tem a liberdade de optar como nós adultos. Vamos entender essa diferença. Senão a gente vai chegar que nem eu vi na Super Nani. A menininha tinha
tinha 3 anos, a mãe perguntava, na hora do almoço, menina, você quer almoçar ou quer sorvete? Ela tem querer, não tem? Mas será que uma criança de 3 anos, ela sabe optar na hora do almoço, ela quer sorvete ou quer almoçar? Podemos deixar? Não. Então, elas têm querer exatamente como nós adultos. Nós, espíritas, quando entramos dessa porta para cá, temos que pensar, e depois da porta para lá, exemplificar, com espírito. Então, nós sabemos que essa criancinha não é uma folha em branco, é um espírito milenar. Se é um espírito milenar, mais ainda nós sabemos que elas têm querer. No entanto, elas não têm a liberdade de adulto de optar e de escolher. Elas têm querer, mas nem sempre têm a liberdade de escolher, porque vai ser gradativa conforme a idade delas, né? Então, como nós lidamos com essas mudanças? A gente viu que havia um modelo dos nossos avós, dos nossos bisavós, que não tinha querer. Percebemos por essas mudanças no campo da psicologia, da pedagogia, da educação, que tornou acessível que agora as crianças têm querer, que precisamos ouvi-las, que precisamos dar voz. No entanto, precisamos saber que essa mudança ela precisa ser respeitada a idade da criança. Então, como é que a gente vai lidar com essas mudanças? Aí eu fui primeiro à questão 582, para a gente iniciar da base, né? E a gente começar a pensar nessas mudanças, a gente precisa pensar um pouquinho o que é essa nossa educação, o que é essa missão da paternidade. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 582, tem a seguinte pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade, ou seja, os pais, né, paternidade e maternidade? Só um toque aqui para dar a resposta. Aí eu simplifiquei, a resposta é um pouquinho grande, mas quem quiser consultar melhor, e fiz ali o resumo. Primeiro, ele disse, é uma verdadeira missão. Quando fala missão, a gente dá uma missão para quem não tem competência? A gente pega uma criança de 2 anos e fala assim, olha, toma esse documento aqui, e você leva esse documento lá no cartório, a gente faz isso? Não, só se a gente tiver com algum problema mental, não é? A gente dá uma missão para quem? Para quando a gente sabe que a pessoa tem condições de exercer. Então, eu acho que essa questão já mostra assim, se somos pais, mães, e recebemos a missão de educar um filho, primeiro de tudo, é que nós temos condições. Às vezes a gente não acredita muito, né? Vem aquele dever, filho, não acredito que eu acreditou tanto em mim assim. Mas nós temos condições, porque senão não seria entregue, tá? Depois a gente vai abordar melhor isso. É um dever importante. Dever de quem? Da mãe ou do pai? Hã? Dos dois. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nos momentos de separação, que às vezes um dos cônjuges abraça isso e fica só para ele. E às vezes o outro fica afastado. Às vezes até porque não quero conversa com o meu marido. Mas não significa que deixe de ser pai. Existe ex-pai? Existe ex-mãe? Então nunca devemos, nos momentos de separação, afastar, a não ser em casos graves. É claro que às vezes a própria justiça pede um afastamento. Estamos falando nos casos normais, que às vezes a nossa mágoa, o nosso problema conjugal, a gente transfere para a relação pai e filho. Muito cuidado com isso, porque é dever dos dois. Separou-se da mulher ou do marido não significa separar como pai e mãe. Ficar muito bem claro isso. Então, dever dos dois. E a nossa responsabilidade da lição e desse dever, a direção pela cena do bem e formar o caráter. Olha só, o caráter do filho. Não está falando formar a profissão do filho. Porque muitas vezes, né, a gente pergunta para você, o que você vai ser quando crescer? Médico, advogado, professor, né? Vai falando um monte de profissões. Dificilmente. Não estou dizendo que não exista, né? Quem disse, não, meu filho, responda, vou ser um homem de bem. Alguém já ouviu essa resposta? Alguém já ouviu? Alguém já ensinou o filho? Eu também me era espírita. Não vou perguntar, diga, vou ser um homem de bem ou uma mulher de bem. Alguém já fez isso? Mas seria o correto nós como espíritas, né? Porque, na verdade, a profissão que vai ter é
secundária. Na verdade, a nossa maior preocupação é transformá-los em homens de bem, mulheres de bem. Certo? Então, a gente fica preocupada e a gente coloca na melhor escola, a gente vê o balé, a gente vê o judô, a aula de inglês, a aula de espanhol, né? E faz, não, aí tem que fazer um esporte, então bota na natação, e bota no judô, e vai criança, né? E a criança está super ocupada. E às vezes a gente esquece daquilo que é o nosso dever e a nossa missão, que é formar o caráter. Ué, mas isso não é só a família, a gente passar o que é certo e errado? Sim. Mas muitas vezes, gente, se eu tenho como melhorar isso, se eu como trazer para o centro espírita e levar o centro espírita, ou, claro, cada um dentro da sua denominação religiosa, e passar um caráter melhor, mostrar quem é Deus, mostrar o que eu bem com a ajuda de outras pessoas, melhor ainda. Né? Então, esse caráter do filho tem que ser o nosso foco. E muitas vezes o nosso foco fica só no plano de formar um bom médico, um bom advogado, ele vai ser juiz, ele vai ser aquele, principalmente, né, que o mercado está tão competitivo. E aí, a gente até consegue, mas muitas vezes não cumprimos aquilo que foi a nossa missão, que era transformá-lo num homem de bem. Tá? E aí, isso aqui, a gente costuma muito dizer assim, ah, mas o chato é que a gente, criança não vem com manual de instrução. Aí, olha que pérola que os espíritos colocam pra gente. Mais importante. E lhes facilitou essa tarefa, resposta dos espíritos. Lhes facilitou a tarefa, até sublinhei, facilitou a tarefa, a gente pensa que é fácil, né? Facilitou a tarefa, dando aqueles são os pais, né? O filho, uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Deus é sábio. Ele não deu uma manual de instrução, mas está lá os Espíritos dizendo que a facilidade nessa tarefa está não em ter um manual de instruções, a gente vai ver depois por quê, mas em ter um tempinho daquele jeito. Primeiro, aquele jeitinho, aliás, todos filhotes, né? Só do ser humano, né? A gente olha aquela coisinha fofinha, gostosinha, mexe logo com o quê? Com o nosso lado mais terno, né? A gente tem vontade de quê? De proteger, de estar perto, porque exige de nós, mexe conosco as nossas melhores emoções. A gente se sente responsável por aquele ser. Então, isso é o que vem facilitar a nossa tarefa. Imagina a gente já nascer barbudo, né? Pegar um filho já barbado, já falando grosso, imagina. Vou fazer não. Ainda não tem fazer tão bonitinho, tão engraçadinho. E nesse engraçadinho que toma muito cuidado, senão vai ficar bela, gente, né? Ah, sim. Aí, diante disso, né? Eu gosto muito dessa frase que rolou pela internet, que é assim: ficamos preocupados com o tipo de mundo que nossos filhos encontrarão. O mundo está cada vez mais violento, está pior, está cada vez mais sujo, poluído. Mas e que tipo de filhos deixaremos para isso? Essa preocupação de cima é muito importante. É uma preocupação coletiva. Mas essa de baixo é a nossa preocupação individual. Essa é o que vai fazer a pergunta 582, a gente cumprir a nossa missão e o nosso dever. Não é somente o tipo de profissional, mas o tipo de filho. Quem eu estou deixando, seja aí nos subalternos, seja aí na liderança, que seja alguém que tenha uma relação saudável, que é o que está faltando no mundo, no seu lado conjugal, na sua relação com as amizades, na sua relação da casa espírita, na sua relação profissional, onde quer que ele esteja, seja alguém que venha somar, que venha ter relações saudáveis, que seja alguém que vá aplicar a paz. Não precisa ser ninguém especial, nem brilhar, não, porque cada um tem um brilho próprio, mas que seja alguém que vá acrescentar nesse mundo, que vá ajudar esse mundo a ser melhor. E quando a gente tem que começar a educar os nossos filhos? Desde pequenininho. Mas pequenininho quando? Desde que nasce? Será que é desde que nasce? Na barriga já. Desde que está no ventre? Quando antes. Concorda? Está no ventre, não sabe de nada. Sabe? O espírito está ali. Essa pergunta para a espírita, né? Funciona. Todo mundo já sabe a resposta. Né? Todo mundo sabe a resposta. Olha só.
na vida, na vida intrauterina. Olha, não é só mais resposta de espírita não. Graças a Deus a nossa ciência já avançou tanto que a gente se surpreende. Aliás, os vídeos na internet, tem um último que eu vi, e quando o pai chama a barriga da mãe tá paradinha. Quando o pai chega e começa a conversar, a criança vai pra lá, a criança vai pra cá. Nossa, ou são inimigos ou são amigos ali, né? Porque a criança, a gente mexe muito, você vê aqueles bolos da barriga pra lá e pra cá. Então não é só o espiritismo mostra lá da alma, né? A vida intrauterina, quando o ser faz-se participante do futuro grupo familiar no qual renascerá. As impressões de aceitação como de rejeição, com muito cuidado, né, na hora que a gente pensa em retirar o filho, se lhe esculpirão em profundidade, abençoando com amor e segurança ou dilacerando-lhe o sistema emocional. Livro Amor Imbatível Amor, Joana de Ângeles. Então, a Joana de Ângeles, junto com o Livro dos Espíritos também, diz que já na vida, e aí ela antecipa, né? O grupo familiar, então, antes mesmo de reencarnar, a gente sabe o que pela literatura espírita que aproxima, né? Eu tenho uma experiência pessoal, a minha filha está ali, eu antes dela reencarnar, eu consegui sair um pouco, não tenho essa experiência não, foi só dessa última, me afastei do corpo assim, vi meu corpo e vi uma pessoa debruçada ali, sabe, como quem está ali, descansando, e eu sabia naquele momento que era o espírito que iria reencarnar. E eu falei, acho que uma menina, embora a gente estava querendo um menino, né, que a gente achava por outros motivos que era menino, eu falei, é uma menina. Pelo jeito como estava deitada, eu falei, é uma menina. Logo depois eu soube que estava grávida. Então, antes mesmo de se ligar, o espírito já fica ali, né, participando do grupo familiar. E aí, educar é educar. Isso, gente, é uma frase que a gente precisa ter muito consciente. Primeiro, para a gente não ficar ter expectativas irreais em relação a nós. Ah, porque eu sou mãe, porque eu sou pai, porque eu amo muito. Aliás, essa é outra frase que eu, pelo menos, tento me conscientizar muito. Amar muito não significa amar certo. É muito importante a gente saber isso, a gente saber que a gente está sempre aprendizado. Às vezes a gente ama muito, até fala assim, meu filho, não existe amor maior do que de mãe. E parece que é um carimbo, como quem diz, não discuta. Sim, a gente ama muito, mas nem sempre a gente ama certo. Por que a gente não ama certo? Por que a gente não ama certo? Porque nós também temos os nossos defeitos. A gente ainda está aqui aprendendo. Se eles estão aprendendo, nós também estamos, né? Isso foi meio complicado, não sei por que ficou assim. Os pais lembram, Emmanuel vai dizer pra gente, os pais lembram alunos em condições mais avançadas de tempo, no currículo de lições, ao passo que os filhos recordam aprendizes iniciantes. Então, esses são aprendizes iniciantes, nós só somos aprendizes de começar um pouco, mas também somos aprendizes. Então, se eu tenho consciência que eu amo muito, que realmente pode não haver amor maior do que o meu, mas que amar muito não significa amar certo, e que eu também sou um aprendiz, o tempo todo eu vou estar avaliando a minha forma de educar, e não vou ser aquela, não, eu falei, pronto, está acabado. Só que às vezes, não significa que porque eu amo muito eu estou certa. E às vezes eu não caminho junto com o meu filho ou com a minha filha, porque eu coloquei que o meu amor é o maior, pronto, acabou, isso basta. E nem sempre. Aliás, nem sempre não, né? Mostra que como aluno não basta só amar muito, nós temos que aprender a amar certo. E esse amar certo é um aprendizado. Ninguém se senta diminuído, porque isso é planeta Terra. Não sei quem está aqui em missão, planeta Terra, ninguém sabe amar certo. A gente está, o quê? Lembrem-se que as crianças com aparência angelical são espíritos milenares. Não pode ser. A gente esquece, né? Aquela coisinha fofa, linda, né? Mas são espíritos milenares, com muitos débitos, mas também
com o germe da perfeição. Outra coisa que a gente não pode esquecer para ver as coisas que a gente vai ver depois. A ser desenvolvido e despertado pela dedicação de cada um. Essa é a base da nossa educação. Olhar para os nossos filhos, aquela aparência angelical, aquela coisinha fofa e linda, que dá vontade da gente fazer assim, ficar muito tempo, né? Porque a gente pode pegar pela mão e pra lá e pra cá, ai meu Deus, que fase maravilhosa. No entanto, a gente sabe pela lei da natureza que não vai ficar assim e que a nossa tarefa é olhar o que ele precisa modificar, mas não esquecer de ver que ele traz o germe da perfeição. Ele é capaz, ele tem condições disso. Então, na educação dos nossos filhos, eu já falei, mas só para a gente frisar, né? A gente vai fazer agora algumas reflexões em cima de imagens e quando a gente entregar esse nosso amor, a gente vai buscar isso aí, a nossa melhor versão. Aí eu botei como educadores, não só como pais, porque a gente pensa assim, mas eu já eduquei meus filhos, essa palestra é para mim, já eduquei. Eu achei tão interessante que eu apresentei esse trabalho no Centro Vitor Luna. Aí, uma senhora, depois falou assim, olha, eu já eduquei minhas filhas. Um monte de coisa que você falou e eu fiz tudo errado. Mas sabe, eu achei bacana isso. Mas sabe como é que foi bom? Porque eu agora vou ser melhor como avó. Eu falei, ai meu Deus, estou mais nervosa. Porque como avó é mais difícil ainda, né? Porque a gente fica só naquela fase angelical e a gente diz que a gente deve, né? E eu achei uma coragem dela, estava lá dizendo que ela ia ser, não significa que a gente vai tomar a tarefa de educação para nós, mas a gente pode ajudar a não que atrapalhar. É muito complicado se eu estou falando isso na frente da minha filha, ela vai me cobrar isso. Mãe, a senhora falou, não é? Todo mundo como testemunho. Testemunho de verdade. Ela falou, porque dizem que pô, não aguenta, né? A gente acaba fazendo as vontades, olha a minha responsabilidade, gente. Mas como mãe também, errei muita coisa e erro ainda. Por isso que é bom a gente estar sempre falando, né? Então, é pra gente como educador. Quem tem contato com criança e adolescente, seja como pai, como mãe, como tio, padrinho, madrinha, evangelizador, avô e avó, nossa senhora, avô e avó, bisavô, vale pra gente pensar, tá? Vamos lá. Então, se a gente sabe que é um ser milenar, que veio para aprender, que tem o germe da perfeição, vamos começar a pensar de que maneira a gente faz essa educação. Então, eu fui pegando algumas frasezinhas, retirei até da internet isso daqui, algumas relações com o espiritismo, algumas frases que a gente fala, com certeza porque o nosso amor é muito grande, mas, como a gente ainda não sabe a matéria, às vezes a gente fala coisas que não deveria falar. Essa é uma frase. Você é terrível mesmo. Não tem jeito. Ninguém fala isso, nunca falou, né? A gente tá falando que eu tô lá no centro, que é aqui, né, Gabi? Eu falo, nem fico do centro, que eu tô lá, que galera não né? Por mais que a gente saiba. Olha, a gente também tem um espírito milenar que errou, a gente tá começando a aprender agora, porque a gente erra. A gente ama muito, mas não acerta ainda. Por que a gente não pode dizer isso? Você é terrível mesmo, não tem jeito. Sem olhar ali na... Continua terrível. Hã? Vai continuar, vai mais, exatamente. Que mais? Por que a gente não pode dizer isso? Primeiro que vai continuar, por quê? Quem está falando isso para ele? O pai e a mãe, as pessoas que mais amam ele no mundo. Ele vai ser a crença dele. Ó, eu sou terrível mesmo. Então ele não vai se preocupar em ser melhor, porque ele já sabe que ele é terrível mesmo. É o que as pessoas esperam dele. Então ele vai chegar aqui, vai mexer, vai bagunçar, e aí a gente vai falar o quê? Esse menino é terrível mesmo. Ele não é. Não é o que as pessoas esperam dele? Não, eu sou professora. Aí as mães chegam lá, você chama a mãe, aí ela fala assim, eu não sei o que eu faço com esse menino, não tem jeito. Não sei o que eu faço mais. Pequenininho. Se a mãe fala isso, eu sou professora. Se a mãe já largou de mão. É um largar de mão, exatamente. É um largar de mão. Primeiro que a gente cria essa crença para nós, que não tem jeito, porque palavras é o veículo do pensamento. O que eu falo, é o que eu penso, é minha crença. Então é fácil largar de mão. Não tem jeito. Então um serzinho pequenininho não tem jeito. A gente não tem o germe da perfeição.
A gente adulto tem jeito. Exato. A gente adulto, né, chega no espiritismo com 50 anos, 60 anos. Um dia nós estávamos falando com uma companheira que chegou há pouco tempo e a gente notando quem é que pode ver a mudança dela, né? A gente conversando e disse, puxa vida, né? Fulano de tal, como ela já mudou em um ano que está lá no tempo, assim. A gente vê isso no adulto. Imagine um ser pequeno. Será que o problema está só na criança ou no nosso amar muito, mas não amar certo? Então, vamos lá. A criança interioriza que não chocará se a gente, mas todo mundo já espera. Ela já vai chegar aqui agitando, todo mundo já sabe que ela é terrível, não é? É o que esperam dela. Apenas atenderá as expectativas. Explique por que algumas atitudes são ruins e reforce bons comportamentos. Vocês já ouviram falar na Deusa Nogueira, né? Fala na Rádio de Janeiro. Ela contou uma experiência dela quando 2 adolescentes já estavam em ponto assim, de se engalfinharem. Ela pegou aqueles 2 adolescentes. Vocês são os meninos tão simpáticos. Vocês são tão solidários, sempre ajudando os professores. Vocês, mesmo que eles falem bastante, mas na hora que a gente pede explicação, pede para ajudar, vocês participam. Vocês são ótimos no futebol, que eu já vi. E começou a falar. Aí daqui a pouco, eles começaram, por que vocês vão brigar? Um deles falou assim, poxa, nem minha mãe falou que eu sou tanta coisa boa assim. Logo a mãe, né, que sempre fala que é tudo bacana. Porque a gente tem que lembrar o que o outro faz de bom. Porque se a mãe e o pai não disser, se eu só reforço o que é ruim, né, é desajeitado. Como você é desajeitado? Mas como você é desajeitado? Mas como você é desajeitado? Eu vou pensar o quê? Eu sou uma pessoa desajeitada, eu não sei mais para nada. Mas se eu olho aquilo que ele faz, meu filho, você gosta tanto de ajudar em casa, né? Você é tão cuidadoso disso, você é tão simpático. Aí a gente vai vendo, porque também é um exercício para nós, que às vezes nós temos o vício de só olhar o defeito negativo. Olha por que educar é? Educar. Educar não é passar todos os meus valores errados e certos para o outro. Não. No processo de aprendizagem, de educação do outro, eu estou me educando. A família é o grupo social onde o espírito se aprimora. É ali, o primeiro contato que ele vai ter com a visão dele mesmo. Então, se eu digo que ele é terrível, o que ele vai achar dele mesmo? Constitui campo de desenvolvimento de conquista. Tudo errado ali, já viu, né? 2 horas da manhã, a gente já não está lendo muito bem. Então, botei conquistadas, campos vocês. Nunca prisão ou fronteira delimitadora. O que ela quis dizer? Fronteira delimitadora? Você não tem jeito. Eu fiz o quê? Eu coloquei uma prisão. Já sou assim. Que isso? Como é que o pessoal diz? Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim. Não existe. Só na música. Só na música. Não viemos aqui para isso. Do livro Jesus Evangelho, Joana Jean. Vamos ver então outro. Coisa que a gente fala. Você será sempre o bebê da mamãe e do papai. É certo? Ah, gente. 40 anos com o filho e a pessoa chama, me dá, acho que ele é assim. Mas a minha filha, eu olho para ela e vejo esse bebezinho, é errado? Você não gosta, não? Enquanto assim? Se ela soubesse que ia mexer tanto com ela, ela não viu. Por que será que é errado? Fala, você será sempre o... Olha só, hein? Olha a frase. Você será sempre o bebê do papai e da mamãe. Ou da vovó e do vovô, né? E aí? Por quê? O que eu estou fazendo? Ah, mas eu só faço boba. Será que eu só falo ou eu faço também? Será que eu trato cada um dentro do seu estado? O que os nossos filhos são? São seres angelicais? Espíritos milenares. Se são espíritos milenares que vieram aqui para aprender. Se eu fixo numa fase porque é bom para, olha o nosso egoísmo, por isso que amar muito de amar sempre. Muitas vezes o nosso egoísmo, porque a gente, é mais fácil a gente prender aquele ser naquele momento que precisava da gente, que estava sempre necessitando da gente, a gente se sentia tão útil, a gente se sentia tão necessária, não é não? Era tão gostoso,
Mas não é o correto. São seres que hoje são nossos filhos, mas amanhã vai ser o nosso vizinho, vai ser o nosso cunhado, vai ser a nossa sogra. Olha, eu tenho que ter uma parceria, eu sou a sogra. Né? Então a gente tem que pensar, nós espíritos, nós temos que raciocinar como espíritas, gente. Mas assim, os animais, eu acho que eles têm mais consciência disso, né? Porque eles protegem a cria quando eles são pequenininhos mesmo. Depois cresceu, cada um com seu mundo. O instinto é sempre inteligente. O instinto, porque é só a lei de Deus. Quando a gente começa a desenvolver inteligência, que aí a gente coloca a nossa vontade na frente do instinto, qual é a nossa vontade? Ah, mas eu gosto tanto quando vem meu filho e diz, mãe, faça minha roupa pra mim. A gente faz. Não faz isso, ela vai pá. Só que a gente tem que pensar que na televisão a gente trabalhou, fez faxina o dia inteiro. Quem tinha que estar fazendo as coisas era ele. Ou ela. Não é? Dar o peixe, tem que saber pescar. Tem que ensinar a pescar. É muito difícil. Porque senão nós estamos educando para dependência. É para isso que nós viemos do mundo, para ser dependente dos outros? Ou nós somos espíritos que viemos para aprender a ter autonomia? Né? Vou fazer minha culpa aqui, porque isso aí eu não estou falando para mim o tempo todo. Ou minha filha já está com 20 anos, a mais nova, aí outro dia, ele fica muito se vigiar o tempo todo. Aí outro dia o meu marido chegou e falou assim, olha, você vai lá abrir a sua conta no banco e tal, não sei o quê, e você, o cartão não chegou, você vai lá resolver. Mas eu não tenho tempo, pai, eu não tenho tempo, não sei o quê. O que eu fiz? Ela falou, não tenho tempo, me foquei, não tenho tempo. Eu tenho. Deixa que eu resolvo. Depois vai ver o que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Na mesma hora, meu marido chegou e falou assim, não. Ela vai resolver. Mas eu entendi, eu falei, mas olha só, eu tenho tempo. Eu falei, mas a questão aí não é ter tempo. A questão é que ela precisa aprender. E eu posso fazer até pela internet, mas eu quero que ela aprenda. Aí, como a gente está refletindo, né? Opa, é verdade. Então a gente tem que estar sempre consciente, porque às vezes a gente faz as coisas até no piloto automático, sem refletir. Ué, a questão é não ter tempo, eu tenho, vou lá e resolvo. Mas será que aquela é a primeira experiência? Será que a gente não, mesmo a gente tendo tempo, estamos tendo seres para autonomia, eu preciso deixar que o outro cresça. Mesmo tendo tempo para fazer, para que o outro tenha autonomia e seja independente. Porque é para isso que nós viemos, para aprender a crescer. Né? Vamos ver o que nós temos. O verdadeiro amor transcende a forma. Então eu não posso ficar preso no meu bebê, que eu quero que seja o meu bebê, então eu estou presa à forma da infância. Eu tenho que olhar o que e alcança o ser real. Quem é o ser real? É o espírito. Não importa se passou da infância, da adolescência, vai ser sempre aquele ser a quem eu fiz um laço de afeto e de amor. Que nunca envelhece, nem degenera, permanecendo sempre real. Então quando eu falo, meu ser vai ser sempre o meu bebê, eu estou preso à forma. A infância, aquela fase bonitinha que eu podia mandar, que eu podia controlar, que eu podia vir pra cá, vir pra lá, e que necessitava tanto de mim. Mas na verdade, ser real está surgindo. Tem que deixar esse ser real surgir. Isso só com desafios. Tirando os desafios. Lembra a imagem do início? Eu até esqueci de falar sobre ela. A mãe com o filho ali naquela redoma de vidro. Todos nós gostaríamos disso, né? Não dá. Nem pode e nem deve. Né? Tem que tirar essa redoma. Aliás, não precisa, que a vida faz isso. A gente coloca a redoma, a vida tira. A gente coloca a redoma, a vida tira. Não adianta que a vida vai tirar essa redoma de vidro para que eles possam, e nós também possamos crescer. Do livro Despertar do Espírito. Deixa que eu faço, você está fazendo tudo errado. É mais fácil. Por que é mais fácil? Se ele já sabe fazer cachorro, não, mas tem que ensinar. O que tem por trás disso? Esse sentimento que é amar, muita gente ama. É o nosso ser, geramos, ou, né? Por que a gente fala que faz isso? Que emoções tem por trás disso? É, porque é poupar, né? Poupar do trabalho, de ter que ensinar. Ensinar dá mais trabalho do que fazer, mas só que não serve. Eu tenho uma lista de perfeições, eu acho que acho mais fácil eu fazer. Então, olha só, olha quanta coisa. Muitas vezes a nossa impaciência, olha quanta coisa que está chama muito. Agora, a minha impaciência, eu tenho que perder tempo para ensinar.
Às vezes o meu perfeccionismo não vai ficar do jeito, eu fico mais preocupado com o resultado do que com o processo. Mais importante é o processo, não o resultado. Tá? Por isso que a gente não entende o nosso mundinho. Mas, meu Deus, parece estar cada vez mais caótico. Deus está vendo o processo, a gente está aprendendo. O resultado vai ser muito depois. Tá? E aí eu tenho uma experiência que eu vivi lá que foi excelente. Eu falei, gente, perfeito para o que eu vou falar no aniversário do meu genro, né? Foi um menininho de 4 anos, ele estava na minha frente, a mãe aqui desse lado e o avô desse lado. Aí o avô trouxe um relógio do Ben 10 desse tamanho, bichinho desse tamanhinho, tirou a minha primeira, aí a mãe tirou para ele, que realmente estava muito bonito, tirou e colocou na mão dele. Ficou lá, como é da pizza, o avô, como é da pizza. E eu tô vendo o menino lá, bota, e eu já ali na frente, exatamente, já porque eu vou falar, mas eu, né, também sou da área de educação, eu falei, e percebi a intenção da mãe. Eu falei, não, com certeza ela está deixando ele se esforçar. Gente, sinceramente, acho que foram umas 10 tentativas, eu já estava ali, eu falei, quando acabar esse pedaço, eu vou ajudar o menino. E vai, e bota pra cá e o negócio pro lado, porque era enorme, um relógio enorme, com uma pulseira enorme e difícil. E eu pensando, meu Deus, tudo bem que quer deixar o processo, mas está muito difícil. E até que eu acho que o garoto passou, acho que foram umas 10 tentativas, foram muito tentativas. Aí até que a mãe perguntou, aí a mãe olhou assim e falou, quer ajuda? Ele, não. Aí bota pra lá, bota pra cá, bota pra cá. E a gente já sabendo, como a mãe também sabia que ele não ia conseguir, até que chegou uma hora o avô falou assim, quer ajuda? Ele, quero. Aí então segura aqui. E foi, e aí vocês têm uma ideia como era difícil? O avô desse foi na terceira tentativa é que conseguiu. Eu aprendi uma coisa ali maravilhosa. Que aquela mãe e aquele avô que estavam ensinando, não sei se eles estavam fazendo isso consciente, mas fizeram certo, amaram certo naquele momento. O mais importante não era ele conseguir colocar. O fato de deixar ele tentar, qual era a mensagem que estava passando para ele naquele momento? Você é capaz. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com o resultado, né? Também não precisa a gente mentir, né? A criança de 4 anos arruma sua caminha. Aí, claro, vai arrumar a caminha. Nossa, mas olha, nem a melhor faxineira do mundo arruma a cama. Não precisa mentir. Não precisa. Mas a gente elogia o processo. Que bacana que você... Eu vou dizer que está lindo, maravilhoso, porque eu estou mentindo. Mas olha como eu estou feliz que você arrumou a cama. Que lindo! Não é preciso dizer que lindo que ficou a cama, porque a gente está mentindo. Que lindo que você arrumou a cama. Elogiar a iniciativa, elogiar o processo, elogiar a tentativa, elogiar o fato dele ter se movimentado para trabalhar, para fazer alguma coisa, por ter acreditado nele, e aí nós acreditamos nele também. Isso é educar. Mas quando a gente vai fazendo isso aí, cresce, né? Ai, meu filho não gosta de fazer nada, olha só, preguiçoso. Mas às vezes não é preguiça não, sabe o que é? Às vezes somos inseguros. Crescemos achando que não somos capazes de fazer nada. Pode falar. Você está falando aí, eu vim assistir porque eu sou uma mãe vó, né? Já criei os filhos. Com certeza devo ter errado muito. Todos nós. Né? Todo mundo. É. Eu não preciso culpar por isso, não, porque Não. eu fiz o meu melhor. Exatamente. E assim, as crianças ensinam, esse aqui é meu neto, é meu filho. E dentro disso daí, as crianças ensinam, eu estou aprendendo muito com essa criatura aqui. Quando ele tinha uns 2 anos de idade, eu estava lavando roupa, a área de serviço, e aí ele falou, posso te ajudar? Com 2 anos, a área molhada, aí eu falei assim, não, fica aí que a vovó já vai. Aí ele, por favor, deixa eu te ajudar, vó. Aí eu falei, aí eu já irritada, né? Ele já tinha pensado nele, ele é brasileiro, não existe nunca nem hoje assim. Aí depois não sei quantas vezes eu dizendo, fique quieto aí, eu falei assim, se você ficar quieto, você já vai estar me ajudando. Aí ele falou, espera um pouco que eu vou te explicar uma coisa. Vó, ajudar é fazer junto, não é ficar quieto olhando. O que eu fiz? Enchi um balde, coloquei sabão e dei uma festa de roupa para ele, ele ficou.
Sou a máquina de lavar, sou a máquina de lavar. E rodou. Depois de um certo tempo, ele puxou, igual um saquinho de chá e disse, está bom? Eu falei, está ótimo. Ele tinha 2 anos só. Calou minha boca, eu aprendi. Ajudar não é ficar quieto olhando, é fazer junto. Exatamente. E é interessante que a gente vê o que a gente está sempre se aprendendo, né? Não tem idade, a gente pode avisar nossos filhos, vou aprender com uma avó, né? O tempo todo. E é isso aí mesmo, né? Mesmo sendo pequenininho, não tem uma frase que diz assim, quem não aceita, eu não lembro, nunca consigo lembrar essa frase, quem não aceita ajuda de criança, como é que é? Ninguém ouviu? Trabalho de criança é pouco, mas quem perde ele é louco. Isso! Olha, eu sabia que alguém ia lembrar. Trabalho de criança É pouco, mas quem perde ele é louco. Quem perde ele é louco. Por quê? Não é porque vai fazer tudo perfeito, como o adulto quer, mas porque a gente está perdendo a oportunidade de fazer junto. Olha, você ainda se divertiu, porque é um monte de gente fazendo, a gente está ali tenso, né? A gente, olha que foi divertido, Não, falando, sua máquina de lavar, sua máquina de né? lavar. A gente faz de uma forma mais divertida, estamos educando da maneira correta, que é o aprender fazendo, e não aprender, a gente quer, senta aí, vou te explicar como é que é. Isso é assim, assim, assim. O fazer junto, a gente aprende muito mais rápido, né? Vamos ver a frase dos filhos? Assim, dá à criança a sensação de que é incapaz, prejudicando o seu amadurecimento. Se forem solicitados, os pais podem ajudar. Cresce indevidamente, de novo, Joana, que o êxito, eu adorei essa frase, é o medidor de valores. A gente pensa logo no resultado. O resultado não vai ser bom, não vai sair como eu quero, né? Através dos quais se destacam as pessoas. Aí eu não deu para colocar mais, mas aí ela vai falando, só que é mais, às vezes, né? Nem sempre os textos dela são muito fáceis, nem sempre. Mas ela vai dizendo, né, que a gente se preocupe com o processo de amadurecimento. O fato de ter, quando tiver, posso ajudar, nossa senhora, a gente tem que abrir os ouvidos para tudo, porque esse ser está tendo o quê? Movimento de iniciativa. É tudo isso que ele vem fazer nesse mundo, crescer, enfrentar os desafios, aprender. Então, posso ajudar, a gente pode ser vó, sobrinho, tio, opa, o que pode fazer? Já vamos logo pensar, não, filho, vai brincar, deixa. Não, vamos tentar ver o que a gente pode integrar aquela criança para que possa aprender, tá? Por que você não é igual ao seu irmão? Ou amigo, ou vice, então tem um menino, aí pior, né? Ou primo, não sei se é pior ou se é. Por que você não é igual ao seu irmão? Por que a gente não deve falar isso? Não pode ler, sem a cola, sem a cola. Cada um tem sua individualidade. Cada um tem sua individualidade. Não estudar nas qualidades, pode ter uma qualidade diferente do outro, mas tem uma qualidade também. Alguém mais, por favor? É bem do nosso cotidiano, né? Por que a gente não pode falar isso? Por que a gente se sente? Cada um é cada um. Eu tenho 7 netos, aí eu tenho uma vez de 4 anos e 10 meses. E às vezes eu só coisa assim, eu tenho uma de 7, aí eu falo assim, mas a Natália faz, você não me ama, você chora, Natália, você aí ela vem de desespero, então não se pode falar nada e elogiar mais velho, porque aí ela entra em desespero, se sente. Como é que a gente se sente quando alguém fala assim, olha só, olha a pergunta, por que a gente está questionando por que você é como você é? Você tem que ser igual ao outro, que é melhor do que você. Gente, a gente está passando um monte de coisa errada aí. Primeiro, eu estou rejeitando o outro como ele é. Eu estou dizendo, ó, como você é, não me interessa. E a gente fala muito, às vezes uma frase nossa tem um discurso enorme na cabeça do outro, sem querer. Por isso nós falamos que amar muito não é amar certo. Então quando eu digo, por que você não é igual ao seu irmão, eu já fiz uma observação, uma coisa já bateu, então eu não gosto muito do outro. Primeira coisa, você se sente rejeitado como pessoa. Então, a não ser que seja um espírito que tem uma autoestima lá em cima que vai dizer o quê? Problema dele, eu sou o que eu sou, a não ser que, mas tem que ser muito firme. Senão, porque quem está falando isso não é um estranho, um mendigo que passou na rua,
Não, é aqueles que dizem que o amam. É aquele que diz assim, eu faço tudo porque eu sou capaz de dar a minha vida. Você é capaz de dar a minha vida, mas você diz que não me ama. Mas eu te amo, meu filho. Mas olha só, não é o que a gente passa no dia a dia. Por que você não é igual ao seu irmão? Quando é vizinho, então piorou, né? Olha a sua amiga, tão bacana, tão trabalhadora, tão estudiosa. Aí a gente começa a falar, tão não sei o quê, tão não sei o quê, tão não sei o quê. Por que você não é igual a ela? Gente, isso é o que ela colocou, a Joana colocou lá na primeira frase, né? A gente está dilacerando emocionalmente aqui. Ele veio para aprender, nós também estamos aprendendo. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Nutrir uma raiva da pessoa com o outro. E ainda vai, exatamente, muito obrigada. A gente não vai nem estimular a reflexão, a gente vai estimular a raiva. Olha só, não gosto de mim, gosta mais do outro, então eu não gosto do outro, pronto. Não tem nada contra o outro, mas você é alguém que tem mais atenção do que eu. A gente ajuda essa pessoa a refletir nos problemas que ela tem que resolver? É frutífero, é saudável essa frase? Nada. Nada. O que a gente tem que fazer? Então vamos lá. Essa frase é uma das maneiras mais eficientes de massacrar a individualidade do seu filho, que se sentirá menosprezado. Diga algo que gostaria que ele fizesse. Pena que já veio da copiada da internet, senão eu ia sublinhar, não dá como alterar. Sem citar nomes. Oi, pode falar, eu não vi aqui. Não, cada um é de uma maneira. Todo mundo é bonzinho, bonitinho, lindinho, quando você não convive. Você só briga com aqueles que você ama de verdade, porque você quer uma transformação para o melhor. Isso. Mãe, todo mundo vê a mãe como uma fadinha que pega a varinha escondendo e faz assim, tudo acontece. Exato. Só que a mãe, de verdade, ela tem que ser, em alguns momentos, assada, que realiza os sonhos da família dele, e outros momentos, mais importantes ainda, ela tem que ser uma drástica. Não, você vai fazer. Né? Entregar na mão você vai fazer, igual a questão do reloginho. Né? Então, quando você é madrasta, poxa, minha mãe não é só a fadinha que faz acontecer, não. Ela também manda eu fazer. Então, eu não posso contar com ela em todo momento. Então, ele vai começar a reagir. E mostrar, né, por que está fazendo isso, né? Porque amar não é só dizer sim. Que esse é o tema da outra. Eu ia falar sobre superproteção, mas é maravilhoso. O filho do vizinho é lindo, maravilhoso. Tem uma música do Caetano Veloso, que vai bem enquanto você fala, de perto, ninguém é normal. Ninguém você faz quando ninguém está vendo. Exato. E outra coisa, é o que eu estou vendo no outro. Né? Então, por exemplo, se eu quero que meu filho seja estudioso, aí eu vou olhar para o coleguinha e olha como é que fulano é estudioso. Se eu quero que meu filho seja trabalhador, olha, mas peraí, mas ele tem outros defeitos, às vezes até piores que talvez eu, porque se deu com o filho do outro. Aliás, um amigo meu fala sempre isso. A gente deveria educar os filhos dos outros. Quem sempre sabe o que fazer com os filhos dos outros. Ele fala, se fosse meu filho. Mas quando é o nosso, a gente não sabe o que fazer. Não sabe o que Deus deu para ela, que é o desafio dela. E deu para a gente os nossos desafios. Não é isso? Então, essa frase aí, gente, ela começou, você ajudou, cada um é cada um. E o nosso desafio como educador é olhar os nossos filhos na sua individualidade. E quando a gente tem mais de um, então, complica mais ainda, porque um fica cobrando o outro. Eu fazia isso, por que o outro não pode fazer? Porque o outro é o outro. Você aprendeu rápido, o outro aprendeu mais devagar. Muito cuidado também para não esperar do filho segundo e terceiro que o outro foi, porque cada um tem um estágio de amadurecimento. E como são espíritos milenares, gente, é impossível, vou frisar, é impossível que eles não tenham desenvolvido alguma coisa de qualidade. É impossível. O problema, exatamente, é que às vezes o nosso foco está naquilo que a gente quer. Às vezes não é uma pessoa, por exemplo, trabalhadora, vamos botar assim, estudiosa, mas é o quê? Criativa. Então vamos fazer que nem a Deusa Nogueira, né? Você é tão criativo, você é tão comunicativo, vamos dar um exemplo. Você é tão... Mas olha só,
trabalhar, vamos imaginar que vocês vão trabalhar. Preciso combinar. Seja igual o seu primo que estuda, passou fala esse nome dessas academias aí, irmã, ama, enfim, essas academias. Olha só, um militar que vai ter uma vida grande. Pra que a gente precisa fazer isso? Meu filho, tudo isso é muito lindo, mas se você não trabalhar, se você não estudar, vai ser difícil o mercado de trabalho. Olha só, estou ajudando, mas primeiro eu tenho que mostrar que o ser, ele precisa às vezes se encontrar. Às vezes ele vai até te contar isso, não sou isso tudo. Olha só, você se vai colocando tudo aquilo que a gente acha e a gente é capaz. É um exercício para nós também, porque muitas vezes a gente só foca no negativo, ou a nossa, como ela colocou ali, a nossa preocupação, né, de mostrar o que ele tem que mostrar, ele faz até uma madrasta, parece, né? A gente parece por quê? Porque embora a madrasta às vezes nem sempre, mas tem madrasta que liga, né? Mas a gente precisa colocar para o nosso filho sem comparação. Só vai causar raiva, como ela falou. Só vai causar inimizade. E ele vai ficar, se for uma pessoa competitiva, então piorou. Porque ele vai fixar só nisso. Em vez de fixar naquilo que a gente quer, que é fazer ele parar para refletir o que ele tem que se aperfeiçoar. O foco dele vai para outra coisa. Não gosto de um planeta em casa, que minha mãe adora ele. Olha só, vai ficar, é o que a gente queria? Não, a gente queria que parasse para refletir sobre a qualidade do outro. Então, vamos botar fora. Aliás, tem aquela novela que tinha o Félix, ele brigava com a irmã, porque ele não gostava da irmã, nunca tinha feito nada pra ele. Exato. Mas os pais bajulavam tanto a irmã, e então, por que você não negócio com a irmã? Exato. E ele criou um ódio. Exatamente. Né? Então, quais são as habilidades? É um exercício para nós. Quais são as habilidades do meu filho? Ele não gosta de estudar, ele não gosta de trabalhar, mas será que tem outras habilidades? Vamos reforçar, você é tão solidário, você é comunicativo, você tem facilidade com a tecnologia, você tem facilidade com o futebol. Vamos captar, mas vamos assim pegar. Olha o exercício pra gente. De tudo aquilo, primeiro a gente fala o que tem bom, para ele ver que ele é capaz. Olha só, como que você não vai conseguir? Tem tantas pessoas, não precisa citar nome, tantas pessoas que também não gostaram de estudar, começaram a se aplicar, meu filho, e foram seguir a vida. O que você não vai conseguir? Tem que citar nomes, né? Vamos ver o que diz isso? A identidade, cadê? Se Deus não fez Sheldon, ninguém, nem os gêmeos são Sheldon, sempre gêmeos, então Deus sabe o que faz, é melhor do que Deus, né? O que você quer que o outro seja igual? Ninguém espera que seja ninguém. A identidade é parte essencial do equilíbrio individual. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso ter conexão com as minhas emoções. Eu preciso saber das minhas possibilidades, das minhas dificuldades. Senão eu vou ser uma pessoa desequilibrada, desencontrada, às vezes querendo agradar todo mundo, mas não agrada a mim mesma. Porque eu não tenho conexão. Eu não sei o que eu sou bom. O que eu faço? Com certeza eu vou ser bom em alguma coisa. Ser bom, olha só, processo. Não precisa ficar preocupado com o resultado. Quando eu dizer ser bom, eu não preciso ser bom melhor do que ela, melhor. É isso. Ser bom pra você. Você faz algo com prazer, com gosto, que fica legal. Não é preciso ser melhor. Eu sou bom em fazer bolo, mas eu não sou igual a fulano, então eu não sou bom. Não. Tem que comparar. Gosta de fazer bolo? Faz um bolo bem? Ótimo, que bom. Então você é bom em fazer bolo. Ótimo. Não precisa comparar na Maria Braga. Ela não faz, mas enfim, né? A outra Palmeirinha, né? Não precisa ser uma Palmeirinha. Porquanto lhe constitui característica básica para o comportamento e a vida. Quando ocorre essa despersonalização, estamos despersonalizando, seja igual a fulano, seja igual a ciclano. É isso que a gente vê aqui para ser igual aos outros. Nem igual a Chico, sabia? Chico é Chico. A gente tem que ter referência e dizer, olha como é que se conduz bem uma mediunidade. Olha como se conduz bem na vida como ser espírita, como ser de bem. Mas ele é ele. Não adianta copiar o jeito dele de falar, não adianta copiar o jeito dele de porque a gente não vai ser igual a ele. Não é? Não adianta. Tem gente que quer falar igual o Chico, não adianta. Quer falar igual o Divaldo, não vai ser um palestrante igual o Divaldo, não vai ser. Ele é ele. Construiu isso, gente, em vidas milenares. A gente pode pegar e dizer, olha como é que interessante o Divaldo, ele quando faz uma palestra, ele conta uma história, isso é uma boa técnica. A gente vai pegando referências, mas não ser igual a ninguém. Isso é despersonalizar-se. Fica-se disposto a um colapso mental. Quando não chega a surtar.
tá? Por quê? Se a pessoa não soubesse, às vezes a vida vai... O pai e a mãe não ajudam, mas a gente não está aqui sozinho. Graças a Deus, a gente tem os guias espirituais, a gente tem amigos espirituais, a gente tem os guias da casa, a gente tem Jesus, a gente tem um grupo de educadores tão grande, porque também seria loucura deixar a gente sozinho. Se a gente é aprendiz, seria loucura deixar a gente sozinho. Então aquilo que a gente não acertar, como ela colocou, né? A gente erra muito. E a vida vai acertando naquilo que pode acertar, né? Está no livro Despertar do Espírito de Joana de Ângeles. Dá tempo? Eu tenho que fazer 10 horas só, né? Não, pode ficar falando. É? Tá. Então, em 40 anos, gente teve uma diferença muito grande. Isso aí correu muito na internet, eu acho muito interessante. Que em 69, a gente falou assim, que notas são essas? Olhava para os nossos filhos. E cobrava do nosso filho. E deveria cobrar de nós também, e cobrava, porque a família era mais presente. Hoje, 2009, 2014, pior ainda, porque os pais às vezes nem da escola vão. Que notas são essas? Cobrando de quem? Da professora. O que está embutido nisso aí? Nós passamos a transferência da responsabilidade para quem? Da criação da professora. Nem responsabilizou a criança e nem responsabilizou a mim. Você que trabalha em educação, você sabe disso, que às vezes a gente prefere nem chamar o pai e a mãe. Porque é pior. É pior. E aí a gente sabe por que o aluno é assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a escola, toda a crise do sistema educacional do Estado, toda a crise, mas a gente tem que ver, ainda é a nossa amiga. Ainda é quem pode ajudar. Se a gente vai numa postura de que é o nosso inimigo, que os nossos filhos estão certos, e muito cuidado com isso, porque a gente está agora nessa coisa assim, falando na palavra de autoestima, né? Tem que dar autoestima. Então, autoestima para o nosso filho é a gente proteger e achar que está sempre certo. É a versão deles. Mas o meu filho é tão quietinho. Gente, filho perto da gente é uma coisa. No grupo social, ele quer agradar o grupo social. Não é? É aceita, é normal. Na família ele já é aceito. O papai gosta, a mamãe gosta, o tio, o avô, a avó, dá presentinho. Agora, no grupo social ele ainda vai ser aceito. E às vezes ele vai na onda do grupo porque ele quer ser aceito naquele grupo. Então, muito cuidado e a gente já ir com toda a coisa como não. Meu filho é ótimo em casa, mas vamos ouvir como é que ele é na escola. Não é nossa inimiga, mesmo com todo o sistema, não estou dizendo que eles não erram, e erram muito, em muitos casos de erro, mas tem que tomar cuidado na carinha do garoto, né? Opa, tirou a responsabilidade de mim, que ótimo, né? É tudo que ele queria. É isso mesmo, tirei nota baixa, não estudei, não me esforcei, a culpa é da escola. É como se estivesse falando isso, né? Então, tomar muito cuidado com essa postura também. Aí sim, né, vem a... Não delegue para a escola a educação do seu filho. Aluno é transitório, filho é para... Então, se eu tenho uma postura dessa de responsabilizar a escola por tudo que acontece, ainda mais quando eu estou pagando, né? Eu tenho isso, né? Estou pagando. Só que o meu filho, a escola vai decidir. Aliás, infelizmente, muitas escolas vão dizer, deixa passar, vai ficar logo livre dessa criança. Que falam isso. Quem vai aguentar o filho, o que nós estamos vendo? Olha aquele slide lá anterior, que filhos estão levando por... Eu estou tirando a responsabilidade, meu filho. Você não estudou, você não se esforçou, mas era obrigação da escola. Será? Só da escola? Eu posso questionar a escola e devo. Né? Ainda mais no sistema educacional que a gente está. Mas vamos questionar e responsabilizar os nossos filhos. E essa geração da internet está uma coisa assim que não para de ficar no computador, se a gente não ficar de olho, fica complicado. Educação de ensino é com a escola. Educação de valores, olha os valores que nós estamos passando aqui. Eles têm que passar informação. Não que a escola não possa passar valores, mas a família tem uma preocupação especial. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Bom, eu vou pular alguns slides, porque já está terminando, para passar o poema final do nosso trabalho. Depois vai ficar disponibilizado, né, quem quiser, porque isso aí, na verdade, é um trabalho que a gente fez lá no centro, foi em 2 dias. Então, eu sabia que não é nenhuma pretensão mesmo chegar e encerrar o assunto. Se o assunto é um leque.
A ideia era essa mesmo, a gente pensar sobre a melhor maneira de amar os nossos filhos. Porque amar muito, com certeza amamos. Mas como amar certo, como amar melhor. Então eu vou pular alguns slides e vamos lá para o poema do Khalil Gibran. E aí depois, quem quiser pode pegar, porque só pelos slides dá para a gente dar uma pensadinha, tá? Vai passando, eu vou dizendo vamos parar. Só. Pode passar. De alguma forma a gente já falou alguma coisa sobre isso. Isso é coisa séria. Aqui. Pode ser. Então nós vamos terminar com essa poesia que não é de um espírita, mas com certeza, é espiritualista e com certeza foi muito bem inspirado quando ele falou que ele fez essa poesia, que é do Gibran, Khalil Gibran, e é algo que a gente precisa muito ter em mente quando a gente vai educar os nossos filhos. O poema é Vossos filhos não são vossos filhos, do Khalil Gibran. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis otorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. São espíritos milenares, né? Nunca. Pode passar. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã. Estamos projetados para o futuro, né? Que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho, que está projetado para eles, não temos condições. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. Uma futura geração. A gente tem que acompanhar o passo deles, mas não como fazer. Eu vou fazer. Deve ter levado um choque, né? Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias. Vós sois os arcos, dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro, que é Deus, mira o alvo na senda do infinito e vos estica, nós arcos, com toda a sua força, para que suas flechas, nossos filhos, se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento, nossa tarefa, que é o nosso encurvamento, na mão do arqueiro, que é Deus, seja a vossa licença. Assim, como ele ama a flecha que voa, ama também o arco, permanece estável. Somos nós a nossa tarefa. Bom, muito obrigado, gente.